Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um devocional. No devocional de hoje, queridos, eu gostaria de falar que Deus ouve sua oração e vê as suas lágrimas. Queridos, às vezes, diante de lutas e provações, nós achamos que Deus não está presente, mas Deus ele continua ouvindo as nossas orações. Deus continua pronto para nos atender. Nós é que muitas vezes esquecemos de Deus, viramos as costas para Deus e não reconhecemos a soberania de Deus. E o texto que eu quero meditar hoje está em Isaías 38:5, que diz assim a palavra de Deus: Vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Queridos, essa passagem nos fala do rei Ezequias, um homem que enfrentou uma grande enfermidade e ele estava vendo a morte. O profeta chega lá e fala para ele que ele iria morrer. Então já estava decretada a morte dele, não tinha mais jeito, Deus já tinha falado. Mas, amados, quando aquele homem ele desce do seu trono, ele reconhece que sem Deus ele nada pode, Deus muda a trajetória da vida daquele homem. Quando o profeta estava saindo ali, que já tinha dado a ordem que o rei Ezequias iria morrer, o que acontece? Deus muda a trajetória daquele decreto e fala para o profeta: vai lá e fala para o Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. E o que eu quero falar para vocês hoje, queridos, que essa história reflete exatamente com a nossa jornada de vida. Enfrentamos momentos difíceis, queridos, enfermidades, desafios e circunstâncias que nos parecem insuperáveis. Assim como Ezequias, podemos nos sentir cercados pela sombra da morte. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Senhor está atento às nossas orações e às nossas lágrimas. Queridos, muitas vezes Deus quer que você só desça do teu orgulho. Você não precisa ficar horas clamando. Foi exatamente isso que o rei fez naquele momento. Deus não tem prazer em colocar uma enfermidade na nossa vida. Deus não tem prazer que nós tenhamos uma vida triste e infeliz. Mas às vezes a arrogância fala mais alto, queridos. Às vezes a nossa prepotência fala mais alto. Às vezes nós queremos ser melhor do que alguém, do que esse ou do que aquele. Mas sem Deus nós nada somos, queridos. Nós somos só pó dessa terra, queridos. E um dia nós vamos voltar para esse pó. E o que eu quero falar para você, queridos, que você precisa reconhecer mais e mais. Essa palavra aqui, queridos, não é somente uma cura física que Ezequias precisava, mas era uma cura espiritual. Infelizmente, amados, tem muitas pessoas que estão doentes no seu espírito, queridos. Estão buscando algo de Deus, mas porque a sua enfermidade está na alma, eles não conseguem a cura. Eles não conseguem a libertação. Eles não conseguem realmente o favor e a graça de Deus. Para complementar esse texto, eu gostaria de ler com vocês também Salmos 51:17, que nos diz assim, queridos: os sacrifícios são para Deus, são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Olha, amados, a importância de nós nos quebrantarmos. Muitas pessoas às vezes não servem a Deus por orgulho próprio, porque dizem que servir a Deus é ser fraco. Mas, amados, se nós olharmos tudo à nossa volta, tudo inspira a Deus. O ar que nós respiramos, a natureza, tudo foi projetado. Se você olhar a palavra de Deus, se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que tudo foi criado por Deus, para nós. E a palavra de Deus é a prova maior que Deus existe. Por quê? Porque toda palavra, amados, que está escrita ali, ela realmente transforma a nossa vida. Quando nós nos aproximamos do trono da graça com humildade, com sinceridade, Deus ouve nossas súplicas. Ele é um Deus misericordioso e compassivo, cheio de amor. Ezequias não buscou a cura por seus próprios méritos, mas reconheceu a sua dependência do Senhor.
e a necessidade da sua intervenção. Deus fez muito mais do que curar somente o físico, queridos. Ezequias fez uma aliança nova com Deus. E às vezes Deus quer que nós façamos uma aliança. Nós achamos que está tudo bem, que está tudo certo, mas não está tudo certo. Todo dia é dia de salvação, amados. Todo dia é dia de nós reconhecermos a soberania e a graça de Deus, para que Deus venha curar a nossa vida, para que Deus venha sarar a nossa terra. A palavra de Deus também diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, muitos têm buscado a bênção, muitos têm buscado a graça, mas se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, não é para todos não, queridos. Porque o pecado está em nós, mas nós temos poder de decisão de aceitar o pecado ou não. Nós temos o poder de querer o pecado ou querer a graça abundante na nossa vida. E Ezequias aqui, amados, ele quis a graça de Deus. Assim como Deus respondeu a Ezequias, ele também está pronto para ouvir a tua oração, para ouvir as tuas lágrimas. Podemos encontrar consolo no fato de que Deus não apenas ouve a oração, mas também enxuga nossas lágrimas. Ele conhece nossas dores e tristeza, queridos. Amados, que Deus possa realmente restaurar a tua vida nesse dia. Lutas e provações nós vamos ter todos os dias. Queridos, que Deus possa estar falando com você nesse momento, que Ele ainda ouve a tua oração, mas você precisa descer do teu trono e reconhecer a soberania de Deus. Você precisa quebrantar o teu coração. Você precisa seguir o exemplo desse homem, que era um rei. Ele poderia simplesmente dizer: mas se eu vou morrer, tudo bem. Podia simplesmente não se arrepender. Mas porque aquele homem se arrependeu, aquele homem reconheceu que ele tinha errado, Deus mudou a sentença daquele homem. Eu quero dizer para você que se você reconhecer a soberania de Deus, se você reconhecer os teus pecados, se você reconhecer que você precisa da graça salvadora de Deus, Deus pode mudar a situação da tua vida. Deus continua ouvindo a tua oração, queridos. E Deus vai fazer uma restauração completa na tua vida. Assim como Ele fez uma restauração completa, Deus curou o físico, mas também curou a alma. E Deus vai te curar, Deus vai te libertar, e Deus vai trazer vida para você e vida abundante. É essa vida abundante que Jesus nos falou que nos daria, queridos. Não adianta de nada nós termos riquezas, não adianta de nada nós temos tudo à nossa volta, mas nós não temos paz em nosso coração. E a paz que nós precisamos, a alegria, a satisfação para a nossa alma só está em Jesus. Então reconheça, quebrante o teu coração neste momento, faça essa oração comigo, reconhecendo que você precisa da graça de Deus. E eu creio que se você realmente se voltar, conforme ali no texto de 2 Crônicas, como eu falei, se voltar a tua oração se quebrantando, reconhecendo os teus pecados, se você fizer aquele gesto humilde como fez ali Ezequias, que se voltou e chorou. Ezequias chorou, queridos. Ezequias se dobrou diante da face do Senhor. Ezequias reconheceu que mesmo ele sendo um rei, ele precisava da graça libertadora do Senhor. Eu vou estar orando por você. Pai amado e Deus de poder, eu entrego cada vida que chegou até esse vídeo, Pai. Talvez eles queriam receber uma palavra, Senhor, de cura, de libertação, Pai. Mas se eles entenderem, Senhor, que quando nós voltamos nossas vidas, Senhor, quando nós descemos do nosso eu, Pai, quando nós quebrantamos o nosso espírito diante da Sua presença, assim como está escrito no Salmo 51, que a um coração quebrantado o Senhor não desprezará, Pai.
Deus amado, Deus bendito, não despreza a oração do teu povo, Senhor. E o Senhor também falou que se você se humilhar e orar, eu sararei a tua terra, Pai. Vem sarar as terras, vem sarar os corações, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, liberta cada vida que chegou até esse devocional, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego cada vida diante do teu altar com a certeza da vitória e declaro a tua graça, a tua vitória, o teu poder, Pai, sobre cada ouvinte dessa mensagem nesse dia, em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado, queridos, por você que ficou até aqui nesse devocional. Aqui quem fala é o pastor Gilberto Silva e esse é o canal Palavras de Vida. Sejam mais uma vez bem-vindos. Agradeço mesmo, agradeço você que tem curtido, você que tem participado, porque sem a tua participação, esse trabalho seria em vão. Esse devocional, queridos, acontece todos os dias às 6h06 da manhã. Um grande abraço e até amanhã, em nome de Jesus.